Axé, Exu, Axé Enumi. Orixá, Exu, Axé Enumi. Orixá, Exu, Axé Enumi. Epa, Exu, Mojuba, babá. Ecalé, Exu. Ecalé, Exu. Exu legba o. Kini jẹ́ Exu legba o. Kini jẹ́ kó máa janko. Kini jẹ́ kó máa janko. Kini jẹ́ Exu legba o. Kini jẹ́ Exu legba o. Kini jẹ́ kó máa janko. Kini jẹ́ kó máa janko. Kini jẹ́ Exu legba o. Kini jẹ́ Exu legba o. Kini jẹ́ kó máa janko. Epa Exu, Mojuba babá. Láàárọ̀ Exu. Kábíyèsí Èṣù. Èṣù ọ̀rẹ́ mi ọ̀tá òrìṣà ọ̀ṣẹ́túrà ní orúkọ bàbá mọ́ alágógó ìjà ní orúkọ ìyá ọ̀fẹ́ Èṣù dára ọmọkùnrin ní dọlọ́fin ọlẹ́ṣọ̀ṣọ̀ sí orí ẹsẹ̀lẹ́sẹ̀ kọjẹ́kọjẹ́ kí ni jẹ́ bẹ́mi aquilo wọ́la muti Èṣù kúrọ̀ aquilo ayọ́la muti Èṣù kúrọ̀ acham tão cheio se lá nitiju Èṣù apatá só molomolé não feu puta de poió logo é morum amla calu papauara do camachecha Èṣù maché meu mirani oxê Èṣù laluri que oko evitar o curinha bani oramba orida o paulo do marilai o so chocoto pempeu ni bodeolorum o suni lefogoti kun Èṣù lodi ogoko die borati indiana topa o baile kun sun kun quero baile kun ele kun sun kun laro isso é je o baoni mimi quero baoni mimi e fimu milaro e fi bobo arami biajere Èṣù maché meu mirani oxê nítorí ní chuba enche que mobi oba fio tire sile ohun ni ma wá kiri Èṣù odara orimi koni je emire ibinure epo Èṣù ekale Èṣù Mojuma babá Orixá Èṣù axé numi epa Èṣù Boa noite, negão. Boa noite. Quando quiser pode vir, Miguel. E cara, Èṣù Juba babá Juba babá epa Juba Deve ser aqui. Aqui é a câmera, aqui é o microfone. Só estamos nós aqui então, né? Tá aí quem tá participando já, o Elias e a Flávia. Ok. O Maurício tem o Daniel. Sou Joey e Maurício. Arthur, Flávia, Elias. Quando eu botar aqui já começa. Jéssica. Isso. Aí, daí só abrir a câmera e o microfone. Èṣù má ṣe mí, má ṣe ẹni tó súnmọ́ mi. Ìyá ní ọkọ, ẹbí èṣù lágbàdo onílé oníta tẹ̀rù kọ́kọ́ ṣe. Èṣù ló bí lẹ́bù, èṣù ló bí Satan. Èèmà ọba òtọ́dún ọ̀dọ́kùnrin kan. Tá, eu abri aqui a câmera, mas não apareceu eu ainda. Tá. Agora eu vou abrir o microfone. Vamos lá, começar.
Como é que tá aí? Tudo certo aí, né? Tudo certo? Boa noite, boa noite. Trovão, Jéssica, Flávia, Dani, Gui, Fernanda. Tem gente aqui comigo também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos dar um tempinho aí pra gente se organizar aí nas questões do aplicativo. E aí, como é que tá? Estão me ouvindo aí? Flávia levantou a mão. Quer falar, Flávia? Pode falar, minha velha. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Então, tá. E aí? Eu acho que ela só levantou a mão pra dizer Pra Só avisar para dar que- um oi. Boa noite, Flávia. Boa noite. E aí, meu velho, como é que tá, Elias? Boa noite. Não sei se o Elias tá me escutando. Jéssica, boa noite, minha velha. Tá, beleza, tá ouvindo. Ótimo, perfeito. Então tá, gratidão. Boa noite, boa noite. Queridos, obrigado, gratidão por esse momento, né? Por disponibilizarem esse tempo de vocês, que é sagrado. Tá? Peço que Exu, Orixá, Exu abençoe a vocês, traga muito discernimento, muita disciplina, muita organização, paciência, né? Que a gente entenda que as coisas da vida, tem certas coisas que precisam ser percorridos caminhos para que a gente possa crescer, amadurecer, né? Para que o que é nosso esteja ali esperando na hora certa, para que a gente tenha maturidade suficiente para poder entender, né? O que está no nosso caminho, o que Exu nos reserva, né? A gente vai falar hoje sobre Exu é o diabo, Exu não é o diabo, da onde é que surgiu isso, né? A gente escuta isso nos dias de hoje, tá dentro do nosso culto, no culto do Candomblé, tá no culto da Umbanda, tá no culto da Quimbanda, tá no nosso culto livre, tá principalmente, além de estar dentro do nosso culto, essa ideia de Exu. Primeiro eu vou falar de Orixá e depois a gente fala um pouquinho das nossas divindades brasileiras, Exu e Pombogira. Além de estar dentro do nosso culto, essa questão de Exu ser o diabo, né? Ô mosquitinho, cara. Está principalmente de fora para dentro. Tá? De fora para dentro, tá? Principalmente de fora para dentro. Principalmente de fora para dentro. Bom, vamos lá. Quem é Exu? Orixá. Alguém sabe me dizer quem é Exu, Orixá? Alguém quer falar assim, sem crise nenhuma, só estamos nós aqui bem de boa pra gente trocar essa ideia, esse é o intuito, né? Fernanda, se quiser falar, também pode falar, tá bom? Se tiver O que é Exu? Quem é o Orixá Exu? O que é o Orixá Exu? O Elias saiu aqui. De repente a conexão tá ruim, mas ele tá lá com a Jéssica também. E aí, Gui? Quer falar pra gente aí o que é Exu? O que significa Exu? Consegui entrar aqui na live agora. Mas Exu para mim é o orixá da comunicação, do caminho, Muito bem. das coisas cotidianas da Terra, né? Da vida na Terra. Então tá. Elias. E aí, meu velho? Alguém quer falar alguma coisa? O que é Exu, além de ser o ser da comunicação? O que mais, Gui? Da comunicação, do caminho, da vida na Terra, né? Como eu falei antes, né? Também pode ser o orixá da disciplina, da organização, enfim. Isso são aspectos que ele traz na Terra. Mas quem é Exu, antes da gente saber? Ele é um ser que foi gerado por Eledumare ou Olodumare, que é o ser supremo,
né, gerador de todas as coisas que a gente conhece. Então ele criou um ser para que fosse o seu fiel escudeiro. Então, quando a gente vê nas escrituras lá de Ifá, quando a gente vai estudar a fundo, tem uma palavra que se chama Olopá. Exu, Olopá, Olodumare, Lai, Lai. Então, Exu é o vigilante, o policial. Olopá é um porrete. Então, é aquele que bate, é aquele que cobra, é aquele que vê e cagueta. Então, esse é Exu, primeira coisa. Então, a gente tem que pensar em Exu em duas formas. Primeiro, esse Exu, que é essa energia primordial, onde a gente chama de Irumolé, certo? Essas energias primordiais, que são chamadas de Irumolés, essas energias, elas nunca tiveram vida terrena, certo? Elas foram criadas por Olodumare para ela trazer a estabilidade em todo o sistema planetário, ecossistema, enfim, humano, de animais, de tudo, tá certo? Então esses Irumolés, eles nunca encarnaram, nunca tiveram formas humanas, nunca tiveram vida na Terra, porque eles fazem essa função. Então essa energia primordial de Exu que eu estou falando nesse momento, que foi gerado por Eledumare, ele é essa energia primordial de cobrança. Primeira coisa, ele é o cobrador, o olhador, aquele que vai olhar as tuas atitudes e ele vai dizer, ó, o Guilherme está tomando tal atitude. Ah, então ele vai receber algo por essa atitude, positiva ou negativa. Ok? Ficou claro para todo mundo até aqui? Então, os Irumolés, que são mais de um, existe Exu, existe Ogum, existe Oxum, alguns nomes que a gente conhece como Orixá, né, propriamente dito, que trabalham dentro dos terreiros, que trabalham nos nossos caminhos, esses são orixás que eu já vou falar daqui um pouquinho, mas o que eu quero dizer para vocês é que essas forças primordiais que foram criadas nunca desceram à Terra. Tudo bem para vocês até aqui? Eu estou fazendo essa primeira assim, introdução para a gente entender, né, da onde que vem Exu, e o que eu estou dizendo isso de Olodumare e Exu ser o Olopá de Olodumare, eu estou falando de cosmologia. Eu estou falando quando o Olodumare se manifestou então para a criação, para a geração, e aí a primeira coisa que ele manifestou foi justamente essa energia que se chama Exu, que a gente também conhece como esfera, como vazio, né? Até diz alguns itãs, alguns entendimentos de algumas famílias africanas de que quando Eledumare se manifestou, Exu já estava lá. Porque quando Eledumare se manifestou, a luz se fez. Se a luz se fez, é preciso que já estivesse havendo ali, a escuridão já existia, então, né? Pressuponho que a escuridão já existia. Se a escuridão já existia e Eledumare veio e se manifestou para a criação, então tem essa contradição de ou Eledumare ele trouxe Exu ou Exu já estava ali e é uma força não antagônica, ao contrário, complementar uma força com a outra, e talvez há linhas de entendimento que dizem que eles são o positivo e o negativo, e eles estão na mesma posição, tá bom? Eu posso dizer que eu tenho uma vocação a acreditar nessa hipótese de que ele já estava aqui e ele é de igual parâmetro assim com o Eledumare. Tá? Falei dos Irumolés aqui, só quero que vocês possam me dar um okzinho aí. Tudo bem, tudo certo. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. Tudo certo? Quer perguntar? Sim. Só queria saber se todos esses que tu falou, eles nunca viveram na Terra. Os Irumolés, as forças primordiais, elas nunca tiveram vida terrena. Elas simplesmente foram geradas para aquilo. Então elas cumprem os seus papéis. Mas aí, o que elas fornecem? Da onde que saem os orixás?
justamente dessas forças, vamos dizer que a gente chama aqui como egrégoras, vamos dizer assim, né? Essas forças concretas que estão lá e foram criadas por Eledumare, ok? Compreende aí? Ok. Ok. Ok, nunca teve vida, tá? O que eu coloquei aqui, uma reparação para não esquecer. O orixá, ele faz parte do Irumolé, ok? Então, para o orixá se manifestar, ele na Terra, para ele ter histórias terrestres, como Xangô, Ogum, Oxum, Exu, Obaluayê e todos os outros orixás que a gente conhece, e muitos outros divindades, que são 400 à direita e 200 e poucas à esquerda, né? A de Ucossi e a de Ucotum, né? Não são mauzinhos e nem os bonzinhos, apenas são lados, né? Apenas lados, o lado esquerdo e o lado direito. Boa noite, boa noite. Pergunta se a câmera tá boa para todo mundo, se tá todo mundo conseguindo ver com qualidade. A câmera tá boa para todos, tá tudo certo, tá todo mundo me ouvindo bem. Tá travando. Gabriela Cunha, é a Gabriela. Boa noite, boa noite. A benção, minha irmã. Imagino que esteja ok. Acredito que tu tá ouvindo bem aí, tá tudo certo, acredito que esteja ok então. Então eu coloquei certo que essas manifestações elas fazem parte então dos Irumolés, né? E são responsáveis por essa força de ordem natural, então, ok? Então agora vamos falar sobre, propriamente dito, começar a falar sobre essa questão de Exu é o diabo, Exu não é o diabo, certo? Que está tão dentro das nossas comunidades, como eu falei no início, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, tanto nos cultos livres, né, que a gente faz, livre do aprisionamento e seguindo as regras da nossa espiritualidade, da nossa ancestralidade, dentro dos cultos ao qual a gente faz parte também, né? A gente segue esses rituais, as regras, enfim, que são nos propostas pelas nossas ancestralidades. O que a gente vai falar agora? Sobre como que começou essa questão do Exu é o diabo. Então vamos dizer assim, que lá no século XV, né, 16 mais ou menos, o primeiro país que teve esse contato com os brancos foi o Congo-Angola, tá? Ele é um pouco mais ao sul da Nigéria, se vocês forem ver aí no mapa, tá? Ele teve uma história, eu vou falar bem breve sobre o Congo-Angola, porque não é o que a gente veio falar hoje aqui, mas ele também faz parte e tem uma relevância muito importante, né? Que tem uma história de um rei, tá? Do Congo, que é o Mani Congo, aonde ele se converteu com essa chegada dos portugueses por um tempo ali, enfim, ele se converteu e começou a vender a sua cultura, vender o seu povo, vender as suas riquezas. E esse Congo-Angola, essa região, é a região que a gente chama de Banto, certo? Que foram os primeiros povos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, lá em 1537, né? Os primeiros relatos que tem ali, ok? Aí tem aqui, que eu anotei, então, os portugueses foram os primeiros que chegaram aí, tá? Depois os espanhóis e os ingleses. Aí depois holandeses, franceses, assim, sucessivamente. Boa noite, Cole, boa noite, minha filha. Deixa eu abençoe. Gratidão. Tá tudo bem até agora? Tá todo mundo ouvindo? Continuo, sigo. Ok. Tá compreensível para vocês até agora? Tá. Preciso saber disso, né? Se tá tudo bem, se alguém tem alguma dúvida, se não. Sobre os irumolés que eu falei, sobre os orixás ali, como eu falei, enfim. Que agora eu já vou entrar na questão histórica, né? Vou contar uma historinha para vocês, né? Com H, que foi sendo construída durante esse tempo e que nos traz hoje. Boa noite, é um prazer. Obrigado, minha filha. Gratidão. Top. Eu que agradeço, né? Tá podendo fazer o que eu prometi a Exu, que é falar sobre ele, né? E todos os acontecimentos. Então eu vou falar o que eu vou falar agora é sobre
um personagem, tá? Muito importante. Mas a gente precisa entender que, então, ó, desde o século XV e XVI, que começou essa investida europeia, tá? Na África. Começou lá no Congo, depois ela foi subindo, veio para a Nigéria, aquela região da Urubalândia, né? Que é a Nigéria, Benin, Togo ou Tongo. Ou eu que sou Tongo, mas acho que é Togo. Tá? Então ali, isso aí foram o quê? 400 anos. Até que essa história que eu vou contar para vocês tenha acontecido. Então, há 400 anos que o cristianismo está dentro da África já. Tá? Então esse papinho que veio para cá, eles já vieram, quando eles vieram escravizados da África para o Brasil, eles já vieram meio a meio, uns convertidos, outros não, porque a igreja já estava investindo nesse negócio lá há muito tempo, né? Há muito, muito tempo. Então, eles começaram a chegar também na Nigéria no século XVI, mais ou menos, e aí o tempo se foi passando e agora eu vou começar uma história. Vamos lá para a historinha do nosso querido Samuel Ajayi Crowther, tá certo? Vou contar a historinha dele e vou fazendo aqui uns comentários durante essa história. Por que ele está aqui hoje, né, nos trazendo esse conhecimento, tá? Bom, ele é nascido na Nigéria, na cidade de Oshogun, no estado de Lagos, ou na cidade de Lagos, no estado de Oshogun, agora não sei se eu errei aqui o negócio, tá? Ele foi um bispo da igreja anglicana, certo? Só que antes dele ser um bispo da igreja anglicana, ele é um nativo da Nigéria, aqui de Lagos, ou de Oshogun, não sei qual dos dois, acho que é Lagos. E ele, lá por 1900, deixa eu ver a data aqui, 1807 é mais ou menos a data que ele nasceu, 1807, 1809, tá certo? E ele, em 1822, a vila onde eles moravam foi invadida, tá? Por quem? Vocês precisam entender que quem escravizava o povo preto eram os próprios pretos, porque o branco não tinha acesso a entrar em terras africanas e ficar de boa lá, passar por tudo e tranquilo. Quem que chegou? Quem que fazia esse trabalho? Eram os próprios africanos que escravizavam, invadiam, matavam as pessoas, os brabo, escravizavam os manso, pegavam as mulheres e as crianças e toda aquela história que a gente já conhece. Tá ok? Então, numa dessas investidas, o nome dessas tribos, eles eram muçulmanos, Oió e Fulani. Eram essas duas tribos, tá ok? Oió e Fulani. Então, eles invadiram essa aldeia onde morava o Samuel Ajayi Crowther, com seu pai, com a sua mãe e toda lá, seus irmãos, não sei mais quem. Eles invadiram, o pai dele foi morto e ele e a mãe dele levados como escravos, certo? Mais ou menos no ano que o Ajayi nasceu, mais ou menos foi a época em que os britânicos, deixa eu dar uma coladinha aqui, a Grã-Bretanha aboliu a escravatura, o tráfico negreiro. Então, a partir de 1907, enquanto Samuel nasceu e os caras estavam fazendo toda essa questão aí, lá na Grã-Bretanha rolou essa parada de vamos vetar isso aí, malandro, isso aí não tá mais dando certo. Nós escravizar, matar, roubar e fazer. Nós vamos ter que fazer diferente. O que eles fizeram? Se juntaram com a igreja. Para mudar os planos, mudar a maneira como eles iam chegar naquele lugar, porque daquele jeito já eles não conseguiam chegar, eles não conseguiam entrar. Então eles tinham que arrumar uma forma de entrar. Então tá, foram lá os britânicos e começaram com as investidas lá com a Marinha Britânica e tal, e ao mesmo tempo o Ajayi, a sua mãe e a sua vila estavam sendo invadidos, foram feitos escravos e começaram a fazer o caminho para ser vendido. Diz registros aqui que o Ajayi foi negociado mais ou menos 13 vezes até o navio onde ele estava ser interceptado pela Marinha Britânica, tá certo? A Marinha Britânica tinha um lugar na África, lá na Serra Leoa, mais especificamente na cidade de Freetown, que é a capital da Serra Leoa, que fica mais ao norte, né, para o lado de Portugal, mas ao norte da África Ocidental, tá ok? Então, para a gente entender, o Congo é lá embaixo,
tá? Como se fosse lá o Rio Grande do Sul, depois lá o Paraná é a Nigéria, daí o São Paulo é Togo e Benin, e lá em cima, lá na Bahia, que fica a Serra Leoa. Então lá eles fizeram, vamos dizer assim, um lugar livre da escravidão, os brancos, os ingleses, da igreja anglicana, junto com os militares da rainha e todos essa questão, todo esse interesse aí que eles tinham de salvar os escravizados da escravidão. Olha como eles são legais, esses caras lá da Grã-Bretanha. São uns caras muito foda, mano. Vão livrar os caras aí. Levaram os caras pra Serra Leoa. Lá, na Serra Leoa, eles começaram a ser doutrinados, certo? Doutrinados para a religião anglicana, tá bem? Deixa eu dar uma coladinha aqui. Ok, escravos interceptados pela marinha foram levados para a Serra Leoa, em Freetown, onde foram libertados. Muitos anos se passaram, tá? Samuel passou por... Aí nesses anos aí, claro, né? Imagina você, o Samuel era uma criança, aí com 12, 13 anos ele foi vítima desses sequestradores que pegaram ele, levaram ele, enfim. Quem eram esses sequestradores? Quem eram esses senhores que mataram toda a sua família, praticamente, os seus amigos, o seu vilarejo? Eram negros como ele, ok? Que também cultuavam ancestralidades, ok? Também cultuavam orixá ou, eventualmente, vodum, sei lá eu o que cultuavam naquela época. E ele vendo tudo aquilo ali, sofrendo tudo aquilo ali, e depois sendo libertado pelos brancos, levado até esse lugar, aonde todos os libertados pela essa força da Grã-Bretanha, aí, dessa força militar, política, religiosa, é óbvio que ele vai mudar o pensamento dele, até porque ele nem tinha muita, vamos dizer, noção, ele tinha 13 anos, então ele foi influenciado durante esses anos e ele, obviamente, naturalmente, ele se converteu ao cristianismo, mais especificamente a nossa Anglican Church Missionary Society, né, que é uma sigla CMS. Tá ok? Então, após essa conversão, ele se tornou um dos primeiros alunos, tá? Porque ele era muito inteligente, ok? Essa escola, ela foi fundada, essa escola que eu falei agora, primeiro, deixa eu explicar para vocês, eles tinham apenas orientações religiosas, mas a coisa estava tão formosa para o pessoal ali da Grã-Bretanha, ali dessa religião anglicana aí, cristã, que eles fizeram o quê? Eles instalaram uma escola. Eu acho que caiu a live. Caiu? E a Nicole e o Elias ainda estão aí. Estão aqui por enquanto. Flávia saiu da sala, Elias participando, a Jéssica. Estão todos me ouvindo? Saiu aqui, peraí. Eu tô aqui. Eu tô me vendo, pelo menos. Alguém pode me dar um hello? Aqui tá tudo certo. Acho que Tá, então tá. Hello. Tá. Beleza. Tá me ouvindo? Então vamos lá. Aí, hello. Oh, perfeitamente. E aí tá, em 1827, ali eles concretizaram ali a parada da escola, fizeram toda aquela mão ali, pronto. Com o propósito de treinar africanos resgatados dos navios negreiros. Beleza? Eu não tô aparecendo aqui. Não. Aqui pra mim tu tá. Tô? Uhum. Pra mim eu não tô. Tô vendo um monte de quadradinho, tô falando pra ninguém. O PC tá meio... Tá. Aqui tá rolando. Onde é que eu parei? Sim, com o propósito de treinar os africanos resgatados nos navios negreiros para propósitos e fins de interesses religiosos, né? Da igreja, interesses da igreja. Então, eles estavam ali fazendo os caras se formar naquele negócio. Mas para isso é óbvio que tu tem que ser obrigado a renegar o teu Deus, a renegar a tua religião, o teu culto tradicional. Tá certo? Então tu já começou ali renegando o teu culto tradicional para te poder
para eu poder ser da tua igreja, eu não posso cultuar Exu, né? Cultuar Ogum ou coisa parecida. Não posso. Boa noite, Josi. Boa noite. Gratidão, gratidão. Ok. Ok, beleza? Parei aonde? No propósito de treinar, que foi 1827, mais ou menos, durou uns 10 anos. Isso aí, essa preparação. Então, em 1841, Samuel Adjaye Crotner fez sua primeira expedição à Nigéria, certo? Essa expedição ao qual eles já foram previamente preparados para já ir na terra onde eles vieram, Natal, saíram de Serra Leoa, foram para a Nigéria fazer esse primeiro trabalho vocacional lá como trabalhadores dessa igreja anglicana, já como convertidos, já como, né, já negaram ancestralidade, já aceitaram Jesus, né, já estão Odara já. Missionário, né? Sim, missionários, né? Estão ali como missionários, exatamente. Né? Aqueles caras que a gente vê de vez em quando, uns rapazinhos novos aí, com umas mochilinhas, negócio andando, coisa. Tu nunca viu? De calça, com um calorão danado, os piá de coisa. Missionário, mano. Tipo isso. Mas por quê? Ele viu coisas que até eu me converteria, né? Até eu me converteria. Aí, ok, 1841, foi para a Nigéria. Voltou em 1843. Para quê? Para estudar em Londres, na não sei das quantas, na mesma escola aqui. Na CMS. CMS, sigla CMS, justamente. Aí foi para Londres, estudou durante mais um tempo. E aí o que aconteceu com ele? Após a sua... Aí ele foi ordenado lá em Londres, ok? Foi ordenado em Londres. Após a sua ordenação, Samuel e vários outros, não sei, missionários ainda, porque ele ainda não tinha ganho o brevet ainda, né? Ainda não tinha ganhado o brevet de bispo, né? Ele foi logo após, ele foi bispo. Então eles abriram uma nova missão em Urubalande, né? Que Urubalande são as terras da Nigéria, Benin e Togo, certo? Todos esses 3 países cultuam os orixás, falam a mesma língua, basicamente o Nagô ali, e cultuam as mesmas divindades, cada um no seu culto familiar, mas todos cultuam a mesma força, as mesmas divindades, as nomenclaturas, tá bom? Aí ele fez importantes contribuições nesse tempo, nessa missão, que ele escreveu diversos livros, diversas contribuições do inglês para o Yorubá, certo? Uma das línguas, inclusive, que é falada na Nigéria é o inglês, né? Para quem não sabe, aí os caras falam inglês lá, né, galera? Aí uma das publicações dele foi, eu sou péssimo em inglês, A Vocabulary of the Yoruba Linguagem, ok? Logo após isso, agora que vem o porquê que a gente está contando essa história, pode ser até chata, desse rapaz aí. Logo após que ele escreveu isso aí, ele fez uma coisa. Ele pegou a Bíblia e traduziu para o Yorubá, tá certo? Ou pegou isso aí. Isso aí mesmo, tá certo? Pegou a Bíblia e traduziu para o Yorubá. Cada trecho da Bíblia que fala Satanás, o que mais que fala na Bíblia? Diabo, capeta, gramulhão, sei lá o que fala, pé rachado, que fala na Bíblia, todas as nomenclaturas se relacionando ao diabo católico, ele colocou como Exu. Só isso que ele fez, tá certo? Ele perpetuou, como eu posso falar? Ele conseguiu, com muito êxito, perpetuar a vocação cristã
perante o culto do outro. Ele conseguiu, tá entendendo? Ele conseguiu perpetuar o que o cristão tem o dom de fazer, não só com a nossa religião, não só com a minha religião, com o meu culto, mas de fazer com tudo aquilo que é o sagrado do outro. Então esse senhor aqui, né, fez essa merda, né? Claro, eu li toda a história porque também me senti comovido pela história dele e entendo também, mas eu acho que é uma baita merda que ele fez de ter traduzido isso está lá e não tem mais como mudar. Se você for lá no Facebook e escrever diabo e botar para o inglês, vai aparecer Exu. Ou em Yorubá, não sei qual dos dois, que uma vez a gente... Hã? Yorubá pro inglês. Não, Yorubá pro inglês, como é que é? No Instagram, Laro Yeshu. Graças ao diabo, ao Satanás. Isso, graças ao diabo. Tá entendendo, pô? Então, eu até nem preciso mais falar nada desse homem, já falei, já entreguei. Depois ele se tornou bispo, mas eu vou falar que quando a gente faz coisa que não tá no nosso caminho, para ele tava tudo bem até agora. Eu acho que Exu tava feliz com ele até então. Só que ele fez isso. Aí ele foi... ganhou lá o Brajar de bispo, certo? E aí foi foda. Daí ele criou ali aquela parada de missionário mesmo, como é que era? Ele virou o pica das galáxias. Ele era o pica das galáxias. Ele ganhou o know-how da rainha, da igreja. Ele era o único e o primeiro bispo preto africano, ok? Ele era o representante na Nigéria. Isso, exatamente. Exatamente o que o Gui falou. Ele era o representante da rainha na Nigéria, certo? E da igreja, ok? Então, ele fez ali uma movimentação para que eles pudessem invadir outro país que fica atrás da Nigéria, que é o Níger, certo? Seguindo pelo vale ali, que é um rio e tal, seguindo por aquele vale. Essa era a intenção dele. Eles começaram. Só que começou um movimento lá na Grã-Bretanha. Para quê? Como eu disse lá no início, eles não são tão bons assim, né? O que eles fizeram? Olha a jogada dos caras. Eles pegaram esse povo e durante todo esse tempo, qual era o objetivo deles? Como eles não conseguiam entrar, eles usaram o próprio povo, catequizaram, botaram a moral nos caras, para os caras conseguir entrar com o veneno dentro da terra deles, com o veneno do cristianismo dentro da terra deles, para que depois eles derrubassem os grandes que já tinham entrado e eles conseguissem entrar, porque assim já estavam estabelecidos ali naquele lugar. Tá certo? Tudo certo até aí? O que vocês me dizem? E aí, continuando, mesmo que alguém não fale, eu fale aqui, eu vou dizer, o Samuel, ele foi derrubado pelos bispos brancos. Derrubado. Todo o trabalho que ele fez, toda a entrega que ele ficou lá se entregando desde 1800 e lá vai pedrada por algo que ele acreditava, na verdade, ele foi manipulado, ele foi usado que nem um fantoche, apesar de que se tu for ver nos registros, só vai ter coisa falando assim, só glórias dele, mas a verdade é que eles derrubaram ele, né? Deram um golpe de estado no nosso Samuel Adjaye Crotner, né? O responsável pelo nome Exu e diabo ter essa relação, certo? Ao mesmo tempo, quando eu falei lá no início sobre o Congo-Angola, quando os portugueses, que foram os primeiros que chegaram lá, certo? Para negociar lá com os africanos daquela região, eles já viam também aquelas manifestações religiosas ao qual eles se depararam, né, ao chegar naquela terra ali, também como algo do diabo, entendeu? Só que ali não existia Exu. Então eles não denominavam assim, chamavam de diabo, ok? E esse povo foi o primeiro que veio para o Brasil, que foi o povo Banto, certo? Foi o povo Banto. Então a gente vai falar assim,
essa herança que a gente tem, saindo agora do Orixá, Exu, e vindo para as nossas divindades aqui, Preto Velho, Padilha, enfim, foi desse Congo Angola, desses bantos que a gente herdou, então, essa ancestralidade de incorporação. Daí, camarada, pá, não sei das quantas, pum. Isso aí é coisa do banto. O banto fazia isso, veio para cá fazendo isso. Alguns, porque outros já tinham sido também convertidos, né? Afinal de contas, lembra que o Manicongo lá, eu falei por cima, ele vendeu tudo, né? Entregou a rapadura. E até agora essa guerra violenta que tá lá no Congo Angola lá é por causa desse negócio. Que agora os caras estão querendo voltar ao tempo. O cara quer voltar a entregar pra ancestralidade, o cara que tá lá. Então, olha a merda que o cara fez há 500 anos atrás e tá refletindo agora. Então, essa questão que já veio, então, que eu quero dizer, nessa questão do diabo, pra gente não se perder dos bantos em relação às nossas divindades, é que já vem com aqueles que não eram mais do culto, e sim já eram cristãos, já nos navios, já nas manifestações quando chegaram aqui. Ah, aquilo lá é o diabo, porque alguns já eram. E aí chegaram aqui, já tinha os portugueses, os jesuítas, enfim, e aí ficou essa questão de que tudo que é do outro é do diabo, e principalmente essas manifestações banto. Por quê? Os caras estavam sempre sem camisa, né, pessoal? Os caras eram escravizados. Pode falar. A gente estava estudando mais cedo e eu vi um assunto ali falando que no Congo, em 1400, já tinha registros, não falando diretamente do diabo, mas chamando os espíritos que estavam ali de espíritos malignos. Sim, então, maligno, né? Porque isso no início do século XV. Porque justamente, né, era próximo ali da Inquisição, não sei qual era o tempo ali da Inquisição, mas tipo, é outra coisa que veio de herança, entendeu? Veio de herança, essa questão de diabo, de Inquisição, de o gramulhão, não sei o que, porque não é, porque qual era a intenção deles, né? Essa intenção que a gente tem que entender de política social, eles queriam roubar tudo, os pretos que se fodam, os indígenas que se fodam, e vamos imprimir a nossa verdade aqui, e eles não têm verdade, mano. Entendeu? O que eles fazem é coisa do capiroto, acabou-se. Entendeu? E isso foi vindo desde 1500, 1600, 1700, 1800, pra gente entender que o nome Exu até sair aqui na Bíblia do senhor Samuel, ele não existia no Brasil. Ninguém chamava o seu tranca-rua de Exu. Ninguém chamava os tata de Exu. Ninguém chamava as Maria lá dos Catimbó, dos Calundu, não sei da onde, que a gente vai estudar também, né? Bastante coisa sobre isso pra gente entender o nosso caminho. Não tinha. Eram chamados apenas de diabo. E aí a gente vai entender também por que alguns pontos de Exu... porque assim, né? Qual era a defesa desse povo? Se todo mundo diz que o meu Deus é o diabo, então eu vou mandar o meu diabo te pegar. Se tu me incomodar, eu vou mandar meu diabo ir atrás de ti. Por isso que tem tantos pontos hoje que fala de diabo, que chama o diabo. Mas que diabo é esse? Por que é o diabo? Por toda essa história, por todo esse passado que a gente tem e carrega. Por causa do cristianismo. As próprias imagens também, né? Meu Deus. Pé de bicho, guampa, Pé rabo. de bicho, guampa, rabo, justamente. Ah, pensei que eram as imagens de Jesus e coisa. Já tava ficando triste. Não, é verdade. Por quê? Assumir. Então vamos assumir. Ah, nós somos do diabo, então aquele não vai me incomodar. Se eu disser que eu sou do diabo, ele tem medo do diabo, então o dia que eu tô fazendo coisa do diabo, ele não vai me incomodar, eu consigo fazer minhas coisas tranquilo. Aí tem as mudanças. O diabo, aonde tá nosso diabo? Diabo, vem aqui que eu quero ver. E aí se tu canta num terreiro desse aí, dá um branco aí, credo. Porque eles não sabem. Eles não sabem. Partindo que eles têm Jesus no altar. Porque essa construção toda que eu tô dizendo, ela foi feita e ninguém se preocupa em saber por quê. Né? Vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados com isso. Mas a maioria das pessoas, por isso que eu digo, o terreiro, ele te tira do teu foco, da tua realidade.
Tira. Os que cantam diabo, nem os que rezam Ave Maria, nenhum dos dois sabe. Nenhum dos dois sabe porra nenhuma. Não sabe porque tá cantando o diabo e o outro Ave Maria. Meu Deus, tá Ave Maria girando pra caboclo, girando. Que alguma coisa tá errada. Pai nosso que está no céu, o preto velho mandando o cara Ir pro reiki. ir pro reiki, rezar o terço, o berço. Meu Deus, cara. Berço não, desculpa. O terço e o rosário. Rezar o terço, depois vai pro berço, não tem mais o que fazer. Então, cara, é triste, entendeu? Então a gente trazendo esse conhecimento, sabendo um pouquinho da onde vem, sempre são eles. Eu já coloquei aqui que sempre são eles. E hoje a gente tem... hoje a gente tem dentro do terreiro, vamos continuar, o porquê que a gente tem essa questão do Exu, os nossos Exus serem relacionados com o Exu Orixá. Por quê? Porque na África, a manifestação de Exu Orixá, cara, a África subsaariana, ali onde é a região da Nigéria, se tu olhar na frente de onde ela é um calor fodido, tá? Rio de Janeiro, Bahia. Tu quer que o cara esteja de moletom e bata. É óbvio que o culto dos caras, um calorão. Água, como é que se diz? Restrito. Tudo difícil. Os caras fazem ali como podem, do jeito que dá. Entendeu? Então ele tem esse aspecto de estar sem camisa, de às vezes matar um bicho na boca, falar alguma coisa, porque lá o orixá fala, né? Só aqui que ele é mudo. Né? Lá ele falava, daí ele veio pra cá, ele ficou mudo, não sei porquê. Tu vai falar com o orixá do candomblé, não fala, entendeu? Não fala. Lá ele fala, ele dá conselho, ele fica 2, 3 dias virado no corpo do médium. E esse cara que tá aqui, que veio pra cá, dentro dessa umbanda que a gente conhece, por que ele começou a ser chamado de Exu? Sabe por que ele começou a ser chamado de Exu? Porque ele tinha os mesmos comportamentos desse ser lá da África. Só que aí essa galera já está por aqui, esse nome já está concreto e ele já tem referência com esse tipo de entidade. Então, a maneira como essas entidades se apresentam, fumando, bebendo, sem camisa muitas vezes, dando conselho, às vezes flertando, dizendo, vai lá atrás da tua casa que embaixo do bagulho botaram uma macumba lá. Ou dizendo assim, teu marido tá broxa, né? Vem cá que eu vou fazer um negócio pra ele. Quem são esses? É os brabo. É bem isso aí, é os brabo mesmo. Entendeu? Porque quem não é assim, o Exu que não se comporta dessa maneira, ele se comporta de qual maneira? Da maneira que caiba dentro daquela caixinha que eu sempre falo, das 4 linhas do terreiro. Esse é o Exu batizado, esse é o Exu coroado, que é o Exu católico, que aceita a Ave Maria dentro do terreiro, que aceita a imagem dentro do terreiro de Jesus, do coração de Jesus. Sendo que agora a gente sabe tudo que foi passado pelos nossos antepassados, que eu digo, são nossos antepassados porque a gente foi buscar esse culto. Então, se a gente for buscar esse culto, a gente sabe que a gente deve a esse culto. Esse culto que prestigia a nós de poder cultuar a nossa ancestralidade. E aí a gente vai botar os maiores algozes de toda essa história em cima de tudo, lá no topo do altar. É isso que a gente dá de presente para os nossos antepassados, que morreram, foram estupradas, mortas pelo nosso avô branco tarado. Entendeu? E a gente continua cultuando isso dentro do terreiro. Pode olhar, a maioria dos terreiros aí, que eu vejo esses terreiros aqui, né, comumente falando, esses terreirinhos de Umbranca, não tem ninguém preto. Ou que fale
Ou que seja branco, mas que pelo menos fale. Não existe. Então o que eu estou trazendo aqui é... Eu exalto e vou exaltar o tempo todo, né? Comecei com Orixá e Exu, mas eles estão aqui, não adianta que eu não vou conseguir deixar de falar, porque está correlacionado o Orixá, Exu com as divindades, tá? Elas não têm nada a ver, elas são antagônicas porque são de cultos antagônicos. Porém, de maneira como elas se apresentam, a maneira como elas conduzem as coisas, de vez em quando elas são muito iguais. E a gente ganha deles toda essa oportunidade que todos nós aqui, né, que estão aqui em casa, se a gente veio buscar isso hoje aqui, é porque a nossa ancestralidade pede que a gente tome atenção a esses fatos, né? E não fique só achando que o nosso lugar dentro de uma comunidade de terreiro, de uma comunidade religiosa, é só fazer graça pro diabo rir, né? Ficar girando que nem peão, ficar incorporando, não, que nem lá quando no meus terreiros que eu fui filho de santo, incorporar 10, 15 orixá numa sentada, depois trabalhar para preto velho, caboclo, defumação, incorpora até a vela. Não tem fundamento. Já falei sobre o orixá também. A gente precisa dar valor pro lugar da onde a gente veio e saber que lá em algum ponto essa patifaria foi entrando que nem rato, que nem água. Vai entrando devagar quando vê tomar conta de tudo. E não tem mais salvação para ninguém. Então agora o que a gente está fazendo aqui é tirar essa água podre. Limpar nossa casa dessa merda que tá há tanto... Ah, mas tá aqui, ah, mas tá ali. Tem um monte de pai de santo pau no cu que vai dizer isso aí. Ah, mas agora é assim nada, meu irmão. É assim porque tu é frouxo. É assim porque tu não assume, tu tem medo de perder mensalidade, filho de santo. Tu tá preocupado com isso. Tu não tá preocupado em honrar tua ancestralidade, ter caminho de verdade, fazer a diferença pro teu ancestral. É isso que eu tô falando, é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Ouvir o que a gente precisa ouvir, parar de escutar merda por aí. Parar de seguir essa... parar de seguir e ter argumento para argumentar, deitar, sentar a cabeça no travesseiro, pensar sobre isso, porque isso nos engrandece dentro do nosso entendimento como religião, entendeu? Nos traz muito equilíbrio psicológico, de verdade. O entendimento, o estudo sobre o nosso culto. Alguém pode falar alguma coisa aí sobre isso? Sobre... será que espiritualidade que eu quero seguir? Né? Que espiritualidade é essa? É o Exu que vem do jeito que ele quiser vir, ou ele é católico? Se ele é católico, beleza. Se ele é um espírito católico, beleza. Eu vou respeitar. Mas a minha casa não é católica. Ele é católico. Ele trabalha assim, ok. É uma coisa. Ele curte, ele gosta, ele trabalha assim dessa maneira. É ancestral para ele. Mas o meu compromisso que eu assumi, e ele vai trabalhar na minha casa e vai ser muito bem recebido e muito bem tratado, mas a gente vai conversar e ele vai me explicar e eu vou entender e eu vou explicar para ele e ele vai me entender, porque o meu compromisso é limpar, como eu disse, essa água daqui de dentro. E é o compromisso que a gente tem que ter junto dessa comunidade que a gente está acessando, porque isso que a gente está fazendo aqui é uma associação, certo? Nós e a nossa espiritualidade, elas estão ligadas a isso. Elas que estão nos usando para estar aqui agora.
para tirar o cristianismo de dentro da nossa religião. Simples assim. Simples assim. Tirar. Cada vez mais que a gente E consiga. o diabo também. O diabo também, porque o diabo não é nosso, porra. Então a gente eu digo, é um trabalho que a gente precisa fazer constantemente. Né? É a minha defesa, como eu disse. Não, os crentes ali vão vir e eu vou dizer, sai fora, mano. Sai fora, chamar meu diabo. Né? Não é verdade? Então, o que vocês acham? Qual é a espiritualidade de vocês? Apesar que a gente, quase todos aqui, somos de uma genética maioritária branca, tá ok? Mas a gente acessa uma egrégora africana, inicialmente. Então a gente deve respeito e culto a essa egrégora. A primeira. E do orixá também. Como? Originalmente. O mais possível. Tanto do orixá quanto das divindades brasileiras. Ninguém quer falar nada aí, não? Influências espíritas também que a gente tem, né? Porque, como eu falei na última aula ali sobre o nosso Zélio Fernandino de Moraes, né? O criador da Umbanda, suposto criador da Umbanda. Da tenda espírita. É a tenda espírita de Umbanda. De Umbanda, Nossa Senhora da Piedade. Olha só que maravilha. Aí a gente vê que é tudo numa coisa só, né? É uma tenda, isso. Cigano, espírita, cristão, católico. Tem gira de freira, tem gira de capuchinho, tem gira de tudo hoje em dia. Né? Os caras confundem o baiano, o boiadeiro. Vamos fazer gira de gaúcho também. Né? Os chimango, que é os pretos lá do Rio Grande, vamos fazer o bagulho, né? Vamos abrir a porteira, é universalista. Entendeu? Então eu digo para vocês, sinceramente eu posso dizer, fuja, né? Foge. Estuda, entendeu? Faz a ritualística da tua espiritualidade, tu e ela. Porque... O que é isso? Isso é uma galinha, cara. Desculpa. Já estão querendo vir pro meu colo aqui. Estão pedindo... Alguém tá pedindo alguma coisa. Tá. Onde é que eu parei aqui, então? Desculpa, meu... Tenda espírita, tá? Então, falar um pouquinho sobre o mito criacional aí da Umbanda, né? Lembrando um pouquinho da última aula, então, esse mito criacional, que em 1908 a Umbanda foi supostamente criada, como se ela tivesse plasmado do mundo espiritual do dia para a noite, e ponto ali, né? E a gente sabe que, bom, eu contei toda a história, foi uma jogada de interesses, jogada política, religiosa, tudo, né? Mas não tem espiritualidade ali? Obviamente que tem. Espiritualidade está em todo lugar e se manifesta em todas as religiões. Porém, cada um tem a sua maneira de ser, né? E essa Umbanda que foi plagiada, foi montada, ela não é a verdade. A minha verdade. A verdade ao qual eu herdo. Da onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Então eu não posso cultuar. Então o Zélio Fernandino ele não me representa como ancestral. Não me representa. Né? Mas tem outros que me representam. O povo banto me representa. O povo da Nigéria me representa. O povo originário me representa. Olha, uma pequena parte europeia, talvez que eu possa dizer, que tenha prestado da minha ancestralidade, me representa. Alguém quer falar alguma coisa?
Alguém quer falar da influência desses acontecimentos dentro da Umbanda aí? Alguém pode falar? Que influências foram essas? Já falei um monte, né? Sobre essas influências aí. O anjo de guarda. Anjo da guarda é uma influência dentro da Umbanda, dentro dos terreiros aí, vamos lá? Batismo também, né? O batismo. A quaresma agora, que a gente Porra, tá na quaresma. estamos na quaresma, mano. Agora E- não pode- o povo de esquerda não trabalha agora. Não. As Agora é portas só pro Preto Velho e Exu. Lá no Jaime. É isso, Só Preto Velho e Quimbandeiro. Mas como é que tu... Aí tu troca, ele tá num terreiro católico. O Preto Velho tá no terreiro católico, mas aí virou a quaresma, ele virou Quimbandeiro. Ele não é mais católico daí? Ou puxou outro? Mudou toda... E aí? O modo de pensar muda de uma hora para outra. E aí, turminha boa? 1 hora, ok. Quanto tempo é? Falei mais que a mulher da cobra, hein? Meu pai amado. Só para avisar o Babá que a gente dá um alô aqui pro pessoal do TikTok, que eles também acompanharam a live aí. Dá um alô aí pro pessoal. Boa noite, boa noite. Agradecem. Muito ganhou obrigado, até viu? Florzinha, Ei, ganhou. que coisa linda, gratidão, viu? Que Exu abençoe. É surpresa, porque eu não sabia que estavam me filmando aí. Gratidão, viu? Demais, obrigado. Obrigado mesmo. Estamos com mais de 10 Que Exu curtidas abençoe. no TikTok. Legal, massa, muito obrigado. A 3 Flávia, mil coraçõezinhos no TikTok. a Flávia rachando o bico, a Flávia. Pessoal, Sim, encerrando. é isso aí, tá? Fechou então? Falar do YouTube. Ah, sim, vamos falar do YouTube então, que a gente vai... Deixa eu parar aqui para refletir um pouquinho. Então, a gente tá começando um trabalho no YouTube, tá, pessoal? Para que esse trabalho? Qual é o intuito desse trabalho? Eu acho que já deixei bem claro aqui, que o intuito desse trabalho é a gente fazer esse caminho de volta à nossa ancestralidade, de volta às nossas raízes, certo? Da onde que eu vim, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual é esse culto? Vou falar sobre banho de ervas, vou falar sobre culto ao Ori, vou falar sobre Preto Velho, vou falar sobre Caboclo, vou falar sobre todas as nossas divindades brasileiras, vou falar sobre Orixá Exu, certo? Que é a divindade ao qual eu sou iniciado, então eu estou dentro do culto de Exu, então eu presto culto a esse Orixá, a essa egrégora, a essa divindade, então eu posso falar sobre ela, eu posso mostrar algumas coisas que não ferem a ética, ok? Os segredos, né? Jamais vou revelar. Isso aí é algo só do roncó, como se diz, só do quartinho de santo. Vou falar sobre diversas coisas no YouTube, é para dividir com vocês, né? Foi encerrado. Ah, Caiu. deu 1 hora, cortou.